Tá bem, então é isso. Bom dia a todas e a todos. Hoje é dia 12/9, mais um encontro do grupo de tradução e leitura das estruturas clínicas a partir de Lacan. Estamos no volume 1, capítulo 6, letra D. Vamos dar início à letra D, que é paternidade crítica ao mito da horda primitiva. O anterior foi a letra C, falocentrismo. Pessoal do YouTube também, sejam bem-vindos. Então, aqui, caso vocês queiram, né, me interromper, parar, se vocês perceberem alguma coisa na minha tradução aqui, ou acompanhando em espanhol, quem estiver e quiser, ou até questões, é só falar, né? Não precisa nem levantar a mão, tá? Então, tudo que se possa formular nesse sentido, seja de que forma for, só fará valorizar mais a função de significante que condiciona a paternidade. Gente entrando, quem entrar. Então, aqui Lacan sustenta que se existe paternidade é porque esta está condicionada pelo significante. Não haveria paternidade sem a estrutura do significante. É dizer que a paternidade é possível porque o psiquismo humano é regido pelas propriedades do significante e vice-versa. E essas propriedades regem-se, o nome do pai opera. Regem se o nome do pai opera. Operou, no caso. Já em seu discurso de Roma, a esse respeito, ele vai afirmar, né? Está nos escritos. Isso aqui é a tradução da Zahar, tá? Página 279 da minha edição. É no nome do pai que se deve conhecer o suporte da função simbólica que, desde o liminar dos tempos históricos, identifica sua pessoa com a imagem da lei. E aqui é importante a gente demarcar, né, o que ele está chamando de nome do pai, a partir, né, de toda a formalização que o Alfredo se propõe a fazer, principalmente a partir do esquema R, né, partindo, por exemplo, da inscrição da falta, da metáfora, né, e todos os efeitos que a gente foi vendo no decorrer do livro. Então vamos lá, retomando o fio argumentativo proposto em De uma Questão Preliminar, cita-se, isso aqui também está pela Zahar, pois num outro debate da época, em que os psicanalistas ainda se interrogavam sobre a doutrina, o Dr. Ernest Jones, com uma observação mais pertinente do que a anterior, não introduziu um argumento menos impróprio. De fato, no que concerne às crenças de uma certa tribo australiana, ele se recusou a admitir que qualquer coletividade humana pudesse desconhecer o dado da experiência que consiste em que, salvo exceção enigmática, nenhuma mulher engravida sem ter tido um coito, ou pudesse ignorar o intervalo exigido por esse antecedente. Então, aqui Lacan critica a posição que se baseia na ideia de que não pode haver um homem tão tolo a ponto de não dar-se conta de que, se uma mulher tem um filho, é porque teve relação com um homem. E, além disso, que isso aconteceu mais ou menos 9 meses antes. Ora, mais uma citação, também de uma questão preliminar. Ora, esse mérito que nos parece concedido com toda a legitimidade às capacidades humanas de observação do real é, muito precisamente, o que não tem a mínima importância nessa questão. Pois, se o contexto simbólico a exige, nem por isso a paternidade deixa de ser atribuída ao encontro pela mulher de um espírito nesta ou naquela fonte, ou num dado monolito em que ele supostamente habite. Então, aqui o Alfredo comenta: as mulheres e os homens são capazes de perceber a relação entre ter relações sexuais e ter filhos, mas isso não é o que resolve o problema da paternidade.
Nesse sentido, é importante considerar os mitos que existem em torno da paternidade. Como, por exemplo, Lacan sustenta que podem chegar a dizer que, se alguém tem um filho, é porque cumpriu com um certo ritual. De forma alguma, isso deve ser restrito às tribos australianas, pois bastaria perguntar a qualquer habitante de um país ocidental moderno para descobrir que, para muitos, as explicações sobre a gravidez ou a ausência dela são extremamente fantasiosas e inacreditáveis, francamente místicas. Aqui tem uma nota que ele utilizou, tal como demonstra a análise de Mircea Eliade, em Lo Sagrado e Lo Profano. Né? Então isso aqui fica, ele está dizendo, ele começa dizendo a respeito da paternidade que é uma questão de significante. Né? Então, utilizando a, a própria escrita do Lacan para afirmar que a questão de saber que para a geração de uma criança é necessário o coito, né? Mas ele está dizendo isso aqui é relevante para aquilo que a gente está chamando de paternidade. Né? É justamente isso que demonstra que a atribuição da procriação ao pai só pode ser efeito de um significante puro, de um reconhecimento, não do pai real, mas daquilo que a religião nos ensinou a invocar como o nome do pai. Então aqui o Alfredo vai trazendo as argumentações a respeito do nome do pai, né? No sentido de que mais se trata de um mito, nessa relação do pai com a lei, né? Da inscrição da lei, do que com a questão biológica. Então, quanto à concepção da função paterna e sua relação com a religião, já desenvolvida em capítulos anteriores, cabe agora fazer uma distinção entre a teoria de Freud e de Lacan, ao menos no que dela se depreende. Então, aqui o Alfredo começa a pensar a questão da paternidade na relação com a religião e faz um trabalho que todos já conhecem de desambiguação entre que é basicamente a principal chave de leitura que o Alfredo propõe para ler Lacan. Então, embora para ambos o pai seja um elemento terceiro que se interpõe na relação mãe-filho, o pai seja, em certa medida, o pai morto, e três, o pai se relacione com a figura de Deus, é muito diferente a forma como ambos autores sustentam e desenvolvem suas respectivas concepções. Então vamos lá, para Freud, o pai se converte em Deus pela via de seu enaltecimento, né, de sua elevação. Segundo sua teoria, o pai representa o poder máximo, a onipotência, a partir do qual o homem formou a ideia de Deus, passando por estados prévios, especialmente o totemismo. Sua teoria foi sustentada pelo mito científico do assassinato do pai da ordem primitiva, que, com base em teorias darwinistas, sustentava que, na origem, um macho dominava todas as fêmeas do grupo por meio de sua força bruta. Os machos jovens eram expulsos da horda, mas, em certo momento, assassinaram e devoraram o possuidor de todas as fêmeas, e, em vez de se matarem entre si pelo prêmio, estabeleceram um pacto legal de posse das fêmeas. Esse aqui é o mito da horda primitiva, né, utilizado por Freud, e ele usa aqui algumas notas. Temos a nota 7, que é, aqui essa aqui eu não traduzi ainda, acho que foi a última. Freud, quase ao final de sua vida, reconheceu que sua teoria das pulsões de vida e de morte foram por ele conhecidas na leitura juvenil de Empédocles de Acragas, porém logo esquecidas. Cabe consignar, então, que o mesmo filósofo também
possui uma teoria sobre o pecado original e a caída do homem, que pode também influenciar a Freud. Tal pecado seria, para esse autor, um derramamento de sangue, seguido é, de devorar a carne, né, carne geral, ou seja, um banquete. Então, essa aqui, ele vai trazer, né, o Alfredo, isso que é tão conhecido, né, em Totem Tabu, né, em Freud. Dado que atualmente é frequente a referência clínica ao mito de Freud, já que muitos analistas acreditam nele, motivo pelo qual Lacan o chama de o último mito moderno, utilizando para explicar pais fortemente transgressores como criminosos violentos ou estupradores considerados equiparáveis ao pai da horda. É necessário fazer uma crítica aos elementos desse mito. Além disso, tal crítica é essencial para o estabelecimento de uma concepção correta do pai e do superego. Aqui eu posso colocar como supereu. É, Como é que é isso para vocês? Pensar a respeito disso é tranquilo? A ideia de que, primeiro, há uma crítica, né, sobre essa leitura, inclusive os próprios antropólogos criticaram, né, e a questão desse mito da ordem primeira, ordem primitiva, e também a questão de que isso, no final das contas, como Lacan vai apontar, como um mito, né, um mito fundamental, importante para serem trabalhados, mas um mito. Então, Lacan sustenta que a reconsideração e uma nova análise da função do pai são essenciais para a psicanálise, como, por exemplo, aqui está em Ciência e Verdade. Por outro lado, reconhecemos que a psicanálise é essencialmente o que reintroduz na consideração científica o nome do pai. Assim, o mito do assassinato do pai, da ordem primitiva, exige uma análise científica profunda. A crítica a que será submetido nessas páginas está organizada nos seguintes pontos: o uso da noção de arquétipo e a concepção histórica que a sustenta, a forma de conceber a lei ou o pacto, a lógica com a qual se estabelece a exogamia, a oposição entre o poder paterno e o direito materno, a justificativa da ambivalência e a impossibilidade de justificar a castração e o início pela via da ação. Então, ele vai trabalhar cada um desses pontos. Então, o primeiro ponto que ele vai trabalhar é a respeito da crítica sobre o uso do conceito de arquétipo, né? Então, a crítica à noção de arquétipo e a concepção de história que o sustenta, então, para Freud, isso aqui está na obra do Freud, tá? É, o violento pai primordial era certamente o arquétipo. Deixa eu ver se está mesmo. Não, deve estar sim. Fiz uma nota. O arquétipo é o princípio, o tipo primitivo, o modelo. Em Platão, remete às ideias que existem desde a eternidade e são determinadas de todas as condições do universo. Na teoria de Jung, o arquétipo é o símbolo primitivo e universal pertencente ao inconsciente coletivo. Na biologia, é a espécie primordial da qual evoluíram os gêneros e espécies. Como se pode observar claramente, usar a noção de arquétipo implica postular, desde a origem, um tipo exemplar ou soberano que determina tudo o que acontecerá, impossibilitando a ideia de criação. O problema também reside na concepção de história que decorre da ideia de arquétipo, o qual afirma que tudo o que acontece está determinado
por um modelo original, um princípio primário que opera exclusivamente por meio do retorno. Aqui também ele continua dizendo: também não se pode sustentar que a história evolui como uma flecha, a flecha do tempo. Ela está repleta de antecipações e retroações. Pode-se afirmar que todo período histórico se caracteriza por ser uma aglomeração, como afirma E.R. Dodds. A metáfora geológica é apropriada porque o crescimento religioso é geológico. Seu princípio é, em geral, e salvo exceções, a aglomeração, não a substituição. Um novo esquema de crenças raramente apaga por completo o esquema anterior, ou o antigo, ou o antigo continua vivendo como parte do novo. Às vezes como elemento inconfesso e semi-inconsciente, ou ambos persistem justapostos, logicamente incompatíveis, mas aceitos simultaneamente por diferentes indivíduos ou até pelo mesmo indivíduo. Então, nenhum evento ou figura do início da história é suficiente para explicar o que acontece depois. Na história, trata-se de um conglomerado composto por antecipação e retroação, por repetição e criações. Como é que isso está aqui para vocês, né? Porque tentando trabalhar esse ponto, né? Vamos aqui. Ele faz aqui algumas críticas, né, importantes a respeito. Ele vai trazer primeiro a noção de arquétipo enquanto tipo primitivo de modelo. Eu acho que essa é a primeira parte, né? É, Em seguida, ele traz a ideia, a concepção de Platão, e que é a ideia né, do mundo ideal e tudo mais, né? Então, remete às ideias que existem desde a eternidade, né? E são determinados de todas as condições, são determinantes, né? Acho que isso fica bastante claro, né, quando se lê Platão e o mito da caverna, né? E outro ponto, depois ele vai trazer a ideia, a teoria do Jung, que o arquétipo é o símbolo primitivo e universal, pertencente ao inconsciente coletivo. Então, como se existisse algo que atravessaria toda a cultura, todos os, todos os seres, né? Na biologia, ele vai trazer a ideia, então, que seria primordial, da qual evoluiriam os gêneros e espécies, então, também com a ideia de uma certa origem, né? E aqui ele vai trazer o que implica essa noção. O que impossibilita a ideia de criação. E a ideia de criação para Lacan é uma ideia muito cara, né? Para a gente pensar, e que o Alfredo também vai pensar e trabalhar, por exemplo, a respeito da origem do sujeito, né? Como o Big Bang, etc. Né? Que não dá para localizar um ponto zero, né? No real. Então, eu acho que aqui fica a importância da crítica a respeito disso consequentemente, a gente volta ao item B, que é o inconsciente, do mesmo capítulo, de volta à questão do tempo, né, dizendo que não se pode sustentar que a história evolui como uma flecha do tempo. Essa afirmação, às vezes, ela é pouco intuitiva, né? Se a gente for pensar, por exemplo, como a gente estuda a história, né? E a partir dos períodos, né? Como se estuda a filosofia, como se pensa o tempo no sentido newtoniano. E ele vai falar que a história também, né? Ela é feita de antecipações e retroações, né? De um futuro anterior.
Diga, Carolina. Lindsay, sobre esse assunto, uma vez um professor com quem eu estudo fez uma metáfora que me ajudou bastante a pensar, assim, na construção de uma casa, o tijolo, ele é uma das primeiras coisas a serem colocadas, ou a estrutura metálica, enfim, em termos de tempo, né? Ai, desculpa, Brasília tá uma seca horrível, gente. E aí depois vem as outras camadas da construção, né? O reboco, enfim, não sei direito os nomes. E não é como se aquele tijolo não estivesse mais ali. Ele está ali, presentificado na estrutura da casa, mas ele foi posto em um tempo anterior, se a gente for pensar na sequência da cronologia. Isso me ajudou muito a visualizar essa coisa gostei dessa citação aí desse Dodds, sobre uma ideia de conglomeração e não de substituição. E isso está totalmente relacionado com a lógica do significante e o estruturalismo, porque um elemento por si só, ele não vai trazer nenhuma significação, ele vai significar em relação aos demais elementos que ali estão. Então, não faz sentido pensar em substituição. Mas o que a entrada de um novo elemento naquela cadeia, naquela história, vai possibilitar de novas significações a partir dessa entrada, né? E em relação aos demais. Acho que ajuda a entender essa ideia de tempo, né? Um pouco diferente do intuitivo. Não, sim, acho que é bastante importante, né? Porque, em certa medida, a gente pensa o tempo de forma newtoniana, né? A partir da mecânica clássica, né? De um, de uma flecha que aponta para frente, sempre, né? Com vários ditos, como o tempo não volta, né? O que passou, passou, né? Então, essa ideia que a gente aprende na escola, que a gente aprende com os ditos populares, né? Falando sobre o tempo. E que, né, é muito interessante, cara, né, é importante trazer de novo isso, porque a partir da teoria significante a coisa fica completamente diferente, né? O que a gente vai, né, dentro de da construção de um caso, como que a história pode ser mudada? Mas não só, né, se a gente for pensar a própria ideia de história, construção de história enquanto disciplina, né, pegamos assim, os críticos da história, obviamente, vão concordar com que não é uma flecha, que a história não é algo que ela é estática. Ela pode ser mudada no futuro, né? O passado é modificado pelo futuro a partir de novas leituras e novos elementos que vão, em covariância, né, pensar aquela própria história. Então, quando a gente vai pensar também, né, o nosso ofício, é muito interessante pensar como que uma história que se constitui quase como um mito, né, o mito daquele analisante, e quando a gente começa né, a partir das metáforas, enfim, deslocamentos, de permutações, etc., um novo elemento entra e ele tem um efeito de modificar a história, né, modificar aquele mito. Né, e a gente fala, tá, então, né, daí a partir disso, obviamente, que o futuro anterior é um tempo do verbo em francês que não temos na língua portuguesa, né, mas que é muito interessante para poder pensar essa lógica, né, que não há essa condição dessa, não é sólido, né? O futuro, o passado ele é por retroação, né? Ele vem, a ideia é que o passado é construído a partir do futuro, né? Desse trabalho, desses bucles, né? Com novos elementos e como que a partir da relação com outro significante, né? Nessa dupla, algo pode ser essa é a aposta, né? De uma análise, né, no final das contas. Porque se em uma análise a gente não pudesse apostar que o passado pode ser relido, recontado, não haveria função alguma, né, nesse trabalho. Então, nesse ponto é bastante fundamental. Então,
quando o Alfredo, às vezes fica meio confuso, né? Porque a linguagem do Alfredo, apesar de ser muito, muito didática, e ele traz assim, vamos trabalhar a partir de uma certa concepção científica, né? E obviamente, sim, né? Mas agora, depois de tantos capítulos, ele já não retoma mais alguns conceitos, né? E algumas oposições de falar, olha, né, qual ciência que estamos trabalhando aqui, qual noção de tempo. Então já não estamos pensando mais a partir do paradigma newtoniano, né? Qual que é o contexto em Lacan, quais eram os conceitos de tempo que Lacan trabalhava, né? E como que é dentro de uma teoria significante não faz o mínimo sentido trabalhar com uma noção de tempo newtoniano, né? E que de alguma forma, para quem já leu um pouquinho, enfim, do próprio Saussure, a gente vai ver que tem essa distinção importante entre Lacan e Saussure, né? Que, que para Saussure a coisa vai reto, vai seguindo, né? E o Lacan vai introduzir esse retorno, esses bucles, né? Esses anéis, né? E que isso faz muita diferença, né? Para trabalhar, né? Enfim, o que vocês pensam? Como é que tá isso para vocês? Lá, comentem alguma coisa para a gente poder fazer algumas trocas, né? Daquela última vez, né, inclusive a Laura, eu perguntei, falei, como é que está a noção de tempo, né, de tempo, conceito de tempo, que é tão caro para a psicanálise lacaniana, obviamente, né, como é que isso está posto? Porque, trabalhando então de novo aqui, né, eu acho que com a noção de tempo que Freud utiliza é muito diferente, né, vocês percebem isso, né? Porque a partir da ideia do esquema do pente, por exemplo, né, que vai sair do polo, né, do motor para o perceptivo e tal, a gente tem apenas um tempo linear, né, uma flecha. E não só, mas também a concepção, obviamente é justificável poder falar isso, ou Freud falar isso, porque ele estava trabalhando com um conceito de tempo muito específico, com um paradigma de tempo. Né? Utilizando a biologia da época, utilizando a física da época. Então, né, ele estava, se a gente for pensar, é claro que algumas outras coisas estavam sendo já desenvolvidas naquele tempo. Mas ele estava trabalhando, sim, com conceitos científicos da época dele. Eu acho que isso é negado. Né? A questão é só fazer a distinção disso. Então, desde as marcas, né, essas marcas minêmicas e como que isso, a ideia, né, que isso fica, né, e fica a partir do passado, né, mas é interessante poder pensar que também, nesse sentido, Freud também não era tão desavisado, né, quando ele, obviamente são conceitos distintos que vão ter distinções, mas a própria ideia de trauma é sempre posterior ao evento. Né? Como que aquilo é pensado, como é aquilo, né? Então a gente tem uma noção de tempo aí que é importante a gente pensar na psicanálise, no nosso trabalho. Né? Eu também gostei bastante dessa metáfora aqui, a geológica, né, para pensar esses pontos aqui. Então, e o que ele traz aqui? Nenhum evento ou figura de início da história é suficiente para explicar o que acontece depois. Porque daí a noção de origem se perde. Né? Diga, Steph. Só fazer um comentário de curiosidades mesmo, mas essa questão do tempo, pensar ele de maneira linear, ela não está posta assim para todas as culturas, né? Então, eu li duas coisas recentemente. E aí, o primeiro foi aquele livro do Desejo dos Outros, que é sobre o sonho dos Yanomami. E aí tem uma passagem muito interessante que eles falam sobre os próprios mitos que dizem da cultura, eles são mutáveis. Então, eles pensam assim que cada xamã do momento, quando ele sonha, ele também tem essa possibilidade de estar
falando sobre o sonho e modificando os mitos. Então, essa concepção de um tempo linear, ela já não existe, porque a partir do momento que ele mudou o mito, está ali para todo sempre, né? Assim, sempre havia sido assim. Então, eu acho que vai muito nesse sentido. E também eu gosto muito do Antônio Simas, e ele sempre traz isso, assim, falando dessa cultura de terreiro, né? Tem até aquele dito, né? Que Exu matou um pássaro, como é que é? Ontem com a pedra que ele atirou hoje. Então, tem essa concepção de tempo não linear em muitos lugares. É muito. Sim, ele estava trabalhando de maneira científica, mas é muito eurocêntrico mesmo, né? Pensar isso. Tem Sim, outras claro. possibilidades. Exatamente, né? A gente está falando de um ocidente muito específico, né? O norte global, né, e tal. E que é, de alguma forma, a leitura científica hegemônica, né? Aquela que é estudada em escola, que a gente aprende, né? No ensino médio. Claro que em outras culturas, tanto dos povos originários, né? Do continente africano, ou se a gente for para a Ásia, a coisa toma dimensões muito diferentes. Aham, Lacan lia muito, né? Essas outras coisas também. Então, assim. É porque a primeira vez que eu tive contato com isso, eu fiquei, meu Deus, o cara é um gênio. De onde é que ele tirou isso? Tipo, já tinha por aí também. Não é Uhum, tanta genialidade. sim, exatamente, né? Mas é interessante pensar que isso não é nenhuma grande novidade atual, né? Isso já está posto há muito tempo, até pela própria física, né? Já está posto há muito tempo, mas ainda, né, o que prevalece é esse paradigma, pelo menos dentro do senso comum, né? E aí que são pontos importantes, né? Por exemplo, quando a gente vai estudar Thomas Kuhn sobre a revolução das ciências, a gente está falando também que não necessariamente um paradigma faz com que o outro deixe de existir. É uma disputa, fica em disputa, né? Tanto é que quando a gente vai, por exemplo, pensar, a gente pode dizer, por exemplo, assim, tá, então a partir de Einstein, a partir de Gödel, a partir da quântica, relatividade, Newton, acabou. Não, se for pensar, até hoje, dentro, por exemplo, da física, ou da física mais experimental, não teórica, é utilizado Newton até hoje. Quando faz um cálculo de engenharia civil, mecânica, usa Newton até hoje. Então tá, mas e aí a noção de tempo? Porque dentro da... É muito interessante, eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro da Petrobras, ele estava explicando, e ele gosta disso, da filosofia da ciência. Ele falou assim, é porque Newton é trabalhado para dimensões pequenas, tipo o planeta Terra, né? Onde a variação, onde o cálculo, o espaço é muito pequeno para sofrer algum problema de cálculo. Já se a gente for pensar uma condição, né, de universo, de espaço, como planetas, distorção de tempo e espaço, a mecânica newtoniana não funciona. Ela vai ter erros muito grandes. Mas para calcular a frenagem de um carro, né, que bateu um em outro em 10 metros, não há necessidade de fazer um cálculo da física de Einstein. É muito mais trabalhoso. Então, nesse sentido, é utilizado, né? Inclusive, é interessante porque esse foi um dos argumentos, né, quando eu escutei o Dunker falando, né, sobre Freud e Lacan. Vocês já escutaram isso? Ele falando? Ele falou assim, olha, até entendo que, de fato, o cálculo da relatividade, Einstein, da quântica, é muito mais preciso e pode ser calculado dimensão de tempo, espaço, velocidade da luz, nessa comparação de Freud e Lacan, né? Mas ele falou, mas será que nesses cálculos pequenos fazem tanta diferença de uma clínica, né? Essa foi a argumentação que ele usou, né? Tipo assim, ainda vou usar Newton para calcular a frenagem, né, de 10 metros. E tá bem, né? Mas obviamente são paradigmas distintos e que, sim, tá interessante poder pensar
que existe uma outra noção, outro conceito de tempo e de espaço, né? Que as duas, que uma modificando uma, modifica a outra, etc. Né? Não se separa, né? Tempo e espaço. Né? Enfim, eu acho que vou dizer só hoje isso aqui, tá, pessoal? É o que deu tempo, né? Então, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa a mais, a gente vê, pensa, mas essa é uma importante questão, né? Eu acho que dá para pensar tempo, quando a gente pensa, por exemplo, a psicanálise, né? De fato, ela tem a psicanálise, eu digo, freudiana e toda a história da psicanálise, ela tem uma grande importância, por exemplo, para pensar os sintomas daquela época, né? Assim, ela estava tratando de questões de contexto muito específico, né? Então, assim, teve uma importância histórica, sociológica e etc., né? Filosófica até hoje, né? Mas daí quando a gente pensa, tá, como é que isso vai para frente, né? Como é que a gente tenta desenvolver, né, em alguma medida isso, eu vejo que é necessário um grande trabalho ainda de pesquisa, teórico, para tentar desenvolver e atualizar certas coisas, né? Mas, obviamente, a coisa não é tão direta, né, enquanto uma condição linear, né, assim, não dava simplesmente para pegar a física atual e tentar colocá-la ao lado, que a coisa se resolve. Não, não é tão simples, né? A gente percebe que a coisa é muito mais complexa, né? Nosso campo é esse campo teórico, né, no final das contas, né? Então, o que dá para inventar, no final das contas, é fundamental, né? Poder, assim como Einstein, que foi um físico teórico, né, que pouquíssimas vezes fez um experimento de laboratório, que ele fazia em cálculos, fazia cálculos, e criava hipóteses e testava pelo cálculo, né? E ia, né? Então, também é importante a gente estar o tempo todo com essa leitura de que, opa, até onde isso aqui vai, faz sentido, não faz. Isso inclui Freud, isso inclui Lacan, isso inclui também a própria Alfredo, né? Acho que a gente precisa ter um olhar crítico, né? E daí por isso que né, é tão fundamental o trabalho por exemplo, o Gabriel vem fazendo pela Pola São Paulo, né, de métodos de leitura, né, para ter uma leitura crítica, é muito importante. Diga, Alexandre. Só comentando essa ideia do tempo, que é interessante, só comentar que a gente vai ter isso muito problemático quando o Lacan vai falar de história, porque a história, para o Lacan, na verdade, se estaria mais próximo à construção da verdade e à procura da verdade do que efetivamente o fato, né? Também lembrando que nessa ideia do flash do tempo, e isso é muito forte no Freud, que nem tu falou, quando ele vai dizer que a infância é mais importante do que a vida adulta, né? Então, a gente vai ter essa ideia, às vezes, de poder coletar nos pacientes, achando assim, não, porque eu era pequeno, então tal coisa aconteceu, como se isso teria mais valor, necessariamente, do que aconteceu semana passada. Às vezes tem, mas não tem necessariamente uma obrigação teórica plena, né? No Freud teria, né? No Freud sempre vai ter, a infância sempre vai ser muito importante. Então, acho que essa ideia da flash do tempo, né, quando você vai ter essa criação do que o passado teria mais valor do que o hoje, também fica muito atravessado, às vezes, nas construções das análises, né, como se apenas do passado você poderia resgatar a verdade e estaria à procura dela, né. Uhum. Só um parênteses, né? Sim, sim. Então, acho que é bastante fundamental isso, poder pensar isso e inclusive, eu gosto muito de história da psicanálise para poder pensar essas construções, né, quando a gente vai pegando, por exemplo, todo o desenvolvimento freudiano, como que ele vai partindo de certas premissas e tem dificuldade de abrir mão disso, e a qualquer furo ele vai tentando de novo localizar certas coisas, né? Por exemplo, a gente tem a teoria das pulsões, né? Onde ele chega num ponto que a coisa não sustenta mais, ele tem que introduzir uma pulsão de morte ali, né? Então, e Lacan também, a gente vai pensar, ele vai partindo de certas premissas e vai construindo a partir daquilo. E às vezes é muito difícil, né, abrir mão de certas
conjecturas teóricas ali, porque senão a coisa escapa, né? Mas daí, inclusive, faço convite a vocês que dia, se não me engano, dia 17 de outubro, em São Paulo, o João, né, o diretor da Pola São Paulo, está ajudando a organizar, vai ter um evento sobre psicanálise e matemática, que se chama, se não me engano, Jornada Newton da Costa. Tá? Vai ser lá na USP, inclusive eu estarei lá, e cada encontro vai ser um dia só, cada encontro vai ser uma conversa, a mesa vai ser composta por um psicanalista e por um matemático. É bem bacana, né? A primeira abertura vai ser com o Alfredo, depois é o Dunker e outras pessoas lá, vai ser bem interessante. Tá? Quem puder participar, fica aí o convite. Tá? E daí quem quiser ver, é só entrar no perfil do João, tá? O Felipe, que tá lá. Pessoal, é isso. Hoje, Esse evento vai ser só presencial? assim, na postagem que eles colocaram, não tem essa informação. Colocaram o local. Sim. Eu fiz a inscrição aqui do Rio Grande do Sul. Vai ser online também. Ah, então tá. Então, ó, bem bacana, viu? Eu vou tentar ir lá, porque, enfim, né, é bom que dá para socializar também. Pessoal, é isso. Obrigado, então. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 10 horas. Bem? Tchau, tchau, pessoal.